Descubra como será a morte de Tenório em Pantanal e como a Globo mudou o final do vilão na novela. O personagem de Murilo Benício não vai chegar ao fim da novela intacto e não vai sobrar nem corpo para ser enterrado. Vamos relembrar a morte de Tenório em 1990 e vou te contar como será o desfecho do vilão no remake de Bruno Luperi. A morte de Tenório em Pantanal de 1990 aconteceu pelas mãos de Alcides na reta final do folhetim. O trágico destino do vilão começou quando ele castrou Alcides para se vingar do chifre que recebeu de Maria Bruaca. Tenório sequestrou o casal e, após realizar a maldade, deixou o amado de Maria Bruaca com vida, pois queria que ele continuasse sofrendo com a castração. Mas isso só fez com que a sede de vingança do personagem aumentasse. Se sentindo humilhado e deprimido com a castração, Alcides se revolta e vai atrás de Tenório. Na última cena do vilão na novela, ele é encurralado por Alcides e Zaqueu, na beira do rio. Alcides confronta o rival e corre em sua direção com uma zagaia, uma espécie de lança. Tenório tenta atirar no amante de Maria Bruaca, porém é distraído por Zaqueu, que também está armado. Enquanto Tenório atira em Zaqueu, Alcides consegue aproximar-se de Tenório e enfia a lança em sua barriga. O vilão cai no chão e Alcides continua forçando a lança nas entranhas do vilão, que agoniza muito e não resiste, morrendo em pouco tempo. Depois da morte de Tenório em Pantanal de 1990, Alcides cuida de Zaqueu, que é atingido por um tiro durante o conflito. E antes de deixar o local, joga o corpo de Tenório no rio para que as piranhas terminem o trabalho. Já o final do personagem de Murilo Benício no remake da TV Globo será um pouco diferente da morte de Tenório na versão original de Pantanal, em 1990. O assassinato do vilão foi gravado no dia 22 de julho e algumas mudanças foram realizadas no texto da trama pelo autor Bruno Luperi. Na versão, Alcides ainda vai atacar o vilão com uma lança, porém, Tenório não morrerá imediatamente. Ele se arrastará sangrando até a beira do rio. Nesse momento, Tenório será puxado por uma sucuri. O animal vai puxar o corpo do vilão para a água e ele acabará se afogando. Em poucos minutos, Tenório estará morto. A cena levou 6 horas para ser gravada e contou com drone para registrar os últimos suspiros do vilão e um dublê que ficou responsável pela cena de afogamento. A morte de Tenório em Pantanal de 1990 aconteceu apenas nos últimos capítulos da trama, o que deve se repetir no remake. Se isso realmente acontecer, a morte deve ir ao ar por volta da primeira semana de outubro, previsão de encerramento da novela nas telas da Globo. Me diz aí nos comentários, o que você achou dessa mudança na morte de Tenório? Ou você acha que a morte do vilão poderia ter sido diferente? Se você fosse o autor da história, o que faria com Tenório?